Olá, tudo bem, pessoal? Então, tô voltando aqui para bater mais um papinho. Hum, o que eu tô querendo compartilhar hoje é assim. Confesso que eu tenho um xodó, oi, oi, por alguns trânsitos astrológicos, mas não é um xodó por razões, eu acho que quaisquer. É porque quando eu percebo que aquele trânsito ele está favorecendo ou facilitando coisas que são muito importantes para nós todos, né? É como se eu precisasse, por exemplo, de uma comida, um alimento para ficar muito saudável e de repente alguém me oferecesse exatamente esse alimento. Então eu fico gostando muito daquilo e vou saborear aquilo de outra forma e quero compartilhar aquilo com outras pessoas também. Então, eu entrei aqui hoje para tornar, a conversar mais um pouquinho sobre o trânsito que a gente vive até 4 de fevereiro da Vênus e do Netuno em Peixes, os dois em conjunção. O Netuno fazendo sua despedida de Peixes, né? Já já. E por que isso, né, pessoal? Porque essa é a ativação, entre outras coisas, da força arquetípica do feminino profundo. Quer dizer várias coisas, né? Essa mesma configuração pode falar de um lado nosso super idealizado, fantasioso, escapista, tudo isso é verdade, né? Mas isso já está muito falado. Eu acho e é isso, é claro que a gente tem que estar atento a isso também em nós, né? Mas eu queria reforçar que essa configuração fala dessa força arquetípica do feminino profundo sendo ativada, né? E esse feminino profundo, ele se expressa, eu acho que na nossa existência, através da nossa dimensão psicoespiritual, dos dois juntos, e das artes. Então a gente não pode deixar de passar essa oportunidade em relação a estar com isso muito vivo e consciente dentro de nós. Então, o que eu queria falar para a Leila? O que eu queria poder conversar com vocês? No nosso processo evolutivo, sabe, os mamíferos, lembrar isso aqui um pouquinho, foram os últimos a se desenvolverem aqui no planeta. E a gente precisa entender que nós, mamíferos, né, humanos, somos os providos de uma afetividade e de emoções mais explícitas, né? Essa coisa da gente carregar o filho na barriga, de amamentar depois, de criar o filho por tanto tempo depois, é um processo de desenvolvimento da nossa afetividade, do pai também, embora não carregue na barriga, mas essa convivência é uma provocação em termos de experiência vivida, de desenvolvermos essa afetividade mais profunda e a relação com o nosso sentir e com o feminino no aspecto do cuidar, né? E essa característica, então, sabe, de nós sermos providos de afetividade e de emoções mais explícitas, vou falar assim, além dos instintos que nós também temos. E também da habilidade de pensar mais sofisticada, né? Do nosso pensamento ser tão sofisticado assim, que às vezes é uma maravilha, outras vezes também tem a sua sombra terrível, né? Então, nós somos esses seres que trazemos tudo isso dentro de nós, e isso no planeta é uma aquisição recente em termos evolutivos, sabe? Então, o que a gente não pode esquecer é que a razão e a emoção é o que nos caracteriza enquanto humanidade. É a aquisição mais recente e moderna, digamos assim, desse planetinha azul que a gente vive. E por isso mesmo, as coisas novas precisam de aperfeiçoamento. Elas precisam de um tempo, né? A gente sabe disso. A gente tem uma ideia, a ideia vem meio bruta e depois a gente vai lapidando aquela ideia até ela estar na sua otimização. É mais ou menos isso que eu queria lembrar, que a gente acaba esquecendo. Daí então, pessoal, eu acho que em relação ao conhecimento do nosso corpo emocional, a gente já sabe o quanto é comum
nós reprimirmos o que nós sentimos e racionalizarmos, ou mesmo vamos sendo, por outro lado, às vezes a gente racionaliza, em outros momentos a gente é dragado ou dragada pelas tempestades emocionais. A gente fica nesse ioiô, digamos assim. Ou racionaliza para ter tudo sob controle, ou a gente tem explosões emocionais que nos levam a fazer coisas que a gente nem queria, né? Bom, e aí a gente acho que precisa perceber que desenvolver o pensar, né, que é a outra, digamos, qualidade ou potência que nos representa, que nos qualifica como humanos, nesse pensar mais sofisticado, é um processo mais retilíneo, né? A gente junta isso com aquilo e resulta naquilo outro. E a gente enxerga isso, é uma coisa mais reta. Saio daqui, faço e chego lá, né? E isso, então, se torna mais fácil e mais ágil para nós. Enquanto que a dimensão do sentir é cheia de curvas e de meandros, né? Como o feminino mesmo. É cheio de curvas e meandros. Sentir alguma coisa pode ser desencadeado por coisas muito diferentes entre si, dentro da gente. E se manifestar também na própria pessoa de muitas formas diferentes a mesma coisa. A gente sabe disso, né? Nossos medos podem se manifestar de maneiras muito diferentes, por exemplo, né? E o nosso amor também, né? Logo nós acabamos tendo, eu acho que com tudo isso, por isso, né, o desenvolvimento do pensar, eu acho que foi muito mais ágil, mais rápido, né? Mas a gente acaba tendo que perceber, pessoal, nesse momento de transformação planetária fortíssimo aquariano, que somos responsáveis não só pelo nosso processo evolutivo, mas pela evolução, sabe, dessa característica marcante do planeta, razão e emoção unidas, já que a Terra, o planeta Gaia, é um planeta feminino, né? Então, não é à toa que a gente nasce aqui, é por conta de tudo isso aí, né? E tudo que diz respeito, então, ao feminino precisa se desenvolver aqui. E, na verdade, a implantação da manifestação do feminino agora com mais força, já vem de alguns anos, mas cada vez mais, que eu quero dizer, é um número grande de pessoas podendo manifestá-lo, é a grande novidade, é a grande dimensão aquariana revolucionária, né? Então, a gente está aqui e, nesse momento, está sendo chamado muito para desenvolver esse feminino. As emoções, demorou, Leila. É exatamente porque a gente desenvolveu o primeiro pensar, né? As emoções, a própria afetividade, a sensibilidade, a capacidade de cuidar, a capacidade de nutrir, a receptividade em relação aos outros, por isso que o feminino simbolicamente é representado por um cálice que recebe, né? Que é uma das coisas mais bonitas, né? Receber as situações e as pessoas sem reatividade, a capacidade da gente construir vínculos entre as pessoas, as situações e as coisas, a união, o senso de pertencimento, né? Tudo isso são experiências do feminino em nós, que precisam existir para se equilibrar com a força masculina da ação e do pensar, para que ambos se manifestem juntos. Além disso tudo, a alma de cada um de nós, sim, a lua em aquário, a Leila está dizendo que não ajuda muito porque ela tende a pensar, se ela for imatura, né? Mas se ela for vivida como a inovação, o do ir além do que se foi até agora, aí ela começa a incluir o feminino, né? Então, aí a gente precisa que o pensamento e a emoção caminhem juntos. A gente já sabe disso aqui na Terra de Rudá. E esse é um momento disso muito forte. Bom, é preciso, eu acho também, que eu estava refletindo sobre tudo isso nesses dias, né? Que a gente se dê conta sempre que a nossa alma, ela é muito antiga. A alma de cada um de nós, a alma de cada ser humano sobre a Terra, né? Nós temos inúmeras experiências encarnatórias e vidas anteriores.
E quando a gente nasce aqui, nós trazemos muitas questões emocionais, feridas, para integrar aqui. Exatamente porque nós não conseguimos integrar nas outras encarnações, né? Hoje aos 69 comecei a sentir, tá falando a Leila. Que bom. Então, abre esta porta, arromba. Então, a gente está aqui exatamente para conseguir integrar o que a gente não conseguiu antes. Tem uma coisa linda no mapa astral, porque o mapa astral, ele se forma quando a pessoa acabou de nascer, né? É a representação de um pedaço no céu no momento que a gente acabou de nascer. Naquele momento ali, simbolicamente está descrita como, o que nós estamos trazendo na nossa bagagem de maravilhas e de grandes dificuldades, daquilo que a gente não conseguiu integrar. É isso que o mapa astral revela. E a gente não viveu nada aqui ainda. O que a gente está trazendo, que é mostrado ali, né? Então, nós vivemos situações para trás que nós soubemos lidar e nos desenvolvemos belamente, são os nossos talentos, e nós vivemos situações para trás que nós não soubemos lidar, e por não saber lidar, nós ficamos feridos emocionalmente por aquelas situações. Aquilo deixa marcas na nossa alma, que vai nos dificultar a realizarmos a nossa humanidade pessoal na vida e a humanidade como um todo. Esse processo é bem semelhante em todo mundo que nasce aqui. Os motivos são diferentes, mas o processo é muito semelhante, né? Bom, e aí a cada encarnação, pessoal, a gente tem a oportunidade de cicatrizar, ou pelo menos avançar bastante no processo de cicatrização. E é claro que tem muita gente que pode ficar estagnado, e tem muita gente que pode até retroceder. Tudo pode acontecer, vai depender do que a gente vai fazer com a gente. Por isso que a gente conversa tanto por aqui, para a gente poder se preparar, para a gente avançar, né? Temas que são muito comuns, como a dor da rejeição, o medo de não ser amado, os diferentes medos todos, uma agressividade, às vezes, que a pessoa já nasce com ela, já pronto para avançar em qualquer pessoa, a arrogância, que é se sentir superior a outras pessoas, essas coisas não nascem à toa dentro dos seres humanos. Elas são consequência dessas questões emocionais que não foram resolvidas. O egoísmo, a passividade diante de situações inaceitáveis, como eu sempre digo, né? Às vezes a gente fica passivo em relação aos outros, mas também quantas vezes em relação a nós mesmos e nós mesmas a gente fica em situações que não devia ficar. A misturada emocional com a nossa família, tudo isso decorre do fato da gente não estar lidando bem com as nossas emoções ainda. Logo, essa condição, né, pessoal, um tanto desafiadora nesse planeta aqui, que envolve tudo isso, é proporcional à nossa própria dificuldade mesmo. E a gente precisa se dar conta disso para não ficar reclamando da vida e se sentindo perdido, mas se dar conta e aí passar a lidar com a gente mesmo e a agir de maneira mais assertiva, usar o nosso masculino para isso. Que o masculino, no seu aspecto luminoso, é a assertividade. É falar, vamos por aqui. É isso aqui que eu tenho que fazer. E juntar a força da vontade para fazer, mesmo que seja difícil. Então, é importantíssimo que a gente continue fazendo a nossa parte pessoal. É importantíssimo que a gente descubra qual é essa nossa parte, né? Em termos de desenvolver tudo aquilo que é importante ser desenvolvido interiormente para a gente mesmo, sabe? É importante a gente, nesse momento, cuidar bem para não alimentarmos os valores, as ações, os conceitos, a maneira de viver do patriarcado machista. Seja você homem ou mulher, seja eu mulher, né? Seja qualquer um, ou de qualquer orientação sexual. Porque se bobear, se a gente ficar pensando, só sendo racional, só atuando através do pensar, a gente reproduz as ideias machistas sem sentir.
A gente, às vezes, até cria filho a partir dessas ideias. A gente olha, às vezes, para as outras mulheres sem acolher as dificuldades. Enfim. E para os outros homens também, sem perceber, às vezes, como a gente toca sempre na terra de Rudá, né? Que absurdo que são homens viverem sem fazer contato com o que sentem, né? Então, a gente cuidar disso em nós também muito, e cuidar muito, então, para não perpetuar a ignorância a respeito das nossas emoções e a dos outros, né? Na vida pessoal e na vida coletiva. Isso é o que retarda a nossa evolução. E a gente está nesse momento, sabe, de ter que olhar para isso. Por isso mesmo que surgem manifestações coletivas desse patriarcado tão bizarras, sabe? Que é para a gente ver e a gente sacar que o que acontece no coletivo do lado de fora só acontece porque dentro de muitas pessoas, inclusive de nós, acontece também. Então, a gente nesse momento desenvolveu uma gigantesca capacidade de lidar com o que a gente sente, com as nossas emoções e curar nossas feridas, é o gesto mais inovador e libertador que pode existir. Então, eu vim aqui para dizer assim, que a gente precisa viver esse processo, mas ia pedir que cada uma e cada um que possa me assistir também desfrute de ter essa coragem, que goste mais de você por ter a coragem de se enfrentar e de se cuidar dessa maneira, sabe? Porque a gente precisa também aprender a se valorizar, não valorizar imaturamente, mas sim o valor que é real. E é difícil a gente fazer isso. São enfrentamentos, são tocar em coisas que doem na gente, né? Por isso que eu estou falando de coragem. Então, a autoobservação pessoal, o mapa astral, as terapias, as leituras, os conhecimentos sobre as dimensões psicoespirituais da vida, as conversas com pessoas que sabem dessas coisas e gostam de conversar, né, que são meio lugares seguros, digamos assim, da gente se trocar, as artes, né, de qualidade, não é dizer uma besteira, de boa qualidade, porque quando não é de boa qualidade não é arte, né, mas que estimulam o nosso sentir e o nosso pensar junto com o nosso sentir. Coloca tudo isso na prática diária da tua vida. Por que na prática diária? Sim, sabedoria. Porque teoria, palavras, como eu estou dizendo, são bonitas, mas elas não transformam. A gente fala para instigar a transformação, que só acontece quando a gente coloca, quando a gente transforma aquela teoria, aquela palavra, naquilo que eu estou vivendo agora, hoje, na hora que eu fui lavar a louça, na hora que eu fui ter um diálogo com o meu marido, que o marido foi ter um diálogo com a mulher, ou com o filho ou a filha, ou a namorada, ou o namorado, ou o amigo, sei lá eu o quê, né? A gente só se transforma quando a gente vive a experiência diferente do que a gente estava vivendo antes. E isso é irrevogável, não tem como, né? Por isso que a gente vê gente falando bonito, mas na hora da vida pessoal dela, a vida da pessoa está um nó só, né? E não estou falando, volto sempre a frisar que a gente tem que estar perfeitinha, perfeitinho, porque perfeitinho em termos de não errar não existe, né? Nós somos essa humanidade, esse sentir, faz às vezes a gente ainda está aprendendo, como eu falei, a gente está nesse planeta para aprender. Essa encarnação é para aprender. Então, a gente pode dar as nossas escorregadas, só que quando a gente está fazendo isso tudo, quando a gente está em contato com o que a gente está sentindo, a gente se dá conta mais rápido. E a gente repara o erro com sinceridade e com verdade. Seja o erro objetivo, seja dentro de nós, né? O erro que é resultado por uma emoção não integrada, sabe? Um exemplo disso, por exemplo, nos relacionamentos, né? A gente, essa semana, eu, Sérgio e Edson fizemos uma live sobre individualidade e a gente, por não ter essa elaboração do que a gente sente, é muito comum se confundir a defesa da nossa individualidade com a gente jogar em cima da outra pessoa as nossas dificuldades emocionais, achando que eu estou sendo sincera.
porque eu estou falando o que eu estou sentindo. Mas muitas vezes o que a gente está sentindo está vindo de feridas emocionais que não foram cicatrizadas e a gente está jogando em cima das outras pessoas. A arrogância é isso, gente. A arrogância é isto. É jogar em cima dos outros um ar de quem eu sou superior, porque a pessoa, no fundo dela, ela sabe, ela tem um negócio que ela se sente menor que todo mundo. Ela se sente medíocre. E ela tem culpas pelo que ela fez para trás. Aí ela fica assim. Então, a gente tem que cuidar, porque é isso, as emoções são esse território sinuoso, cheio de curvas, e que dá mais trabalho para a gente lidar do que a gente pensar e classificar as coisas, né? Que também é difícil, mas é mais trabalhoso ainda. E aí, voltando aqui, as teorias, as palavras bonitas, elas são inspiradoras para a gente se fortalecer, mas a gente precisa viver, né? E aí, o que eu queria dizer? Colocar na prática da nossa vida diária e saber que o autotrabalho, esse é contínuo, mas que o prazer resultante das conquistas desse autotrabalho também o são. Surgem na nossa vida, aparecem e se apresentam de maneira fértil, afortunada, auspiciosa, eu tenho certeza disso. E falando dessa palavra que eu amo, auspiciosa, que os indianos usam muito, eu gosto mais, os indianos antigos, vamos dizer que a Vênus e Netuno, em Peixes até 4 de fevereiro, e em conjunção os dois, avisa que esse trabalho está sendo muito mais facilitado do que habitualmente durante esse período. Esse período é auspicioso para a gente realizar esse trabalho, que constrói em nós, e para que a gente compartilhe e viva e desfrute o amor não egóico por nós mesmos em primeiro lugar, por nós mesmos e pelos outros. Então, essa conjunção de Vênus, Netuno em Peixes, no momento está sendo um xodó para mim, desse momento, além do nosso lado aquariano, que está muito forte, né? Porque eu acho que, no fundo, a gente está sendo preparado mesmo e nós somos responsáveis para sermos os paridores desse novo mundo, que demora, que a gente tem que ter não a idealização, mas para que ele aconteça, a gente tem que ir fazendo a nossa parte. E aí era isso que eu vim falar, sabe? Da tomada de consciência, da facilitação que esse trânsito representa, de Vênus e Netuno em Peixes, para que a gente se aproprie dele. Porque quando a gente não se dá conta muito, a gente não liga para aquilo tanto assim, né? Quando a gente sabe, a gente aproveita. Então eu quero muito passar para vocês a consciência de aproveitar esse período, nesse sentido. Independente do que está acontecendo por fora, né? Porque claro que tem toda uma reação, a gente já sabe, para que a gente fique estagnado no mundo e o avanço não aconteça. É isso. Tá bom, minha gente? Muito obrigada pela companhia. Se puderem, compartilhem com outras pessoas que estejam dispostas, porque a gente precisa aumentar essa rede muito, muito, que está no momento disso. Então, né, quando a gente fala de rede tecnológica, a gente tem que falar da rede da consciência, que precisa se ampliar demais da conta, e se amplia exatamente quando a gente vai se dando conta e vai conversando sobre as coisas e vai passando adiante. Tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Obrigada. Vou continuar aqui no meu trabalho de atendimento e desejo que vocês tenham aí uma quinta-feira e uma sexta muito boa. No finalzinho, alertar, nada de ansiedade. Muita aquário e ansiedade. Hoje vai desmanchar, mas hoje, especialmente, é rápido, é o dia de hoje, nós temos um Urano quadratura Lua que acelera mais ainda. Então, vamos nos nutrir no contato com o que a gente sente para ver que está acelerado, relaxar, respirar e continuar, né?
sabendo que respiração nos ajuda a encontrar nosso centro. 3 respirações profundas, soltando o ar pela boca, muda tudo. Tá bom? Em termos da gente. Obrigado pela companhia. Beijo grande. Tchau, tchau.